No vídeo de hoje você vai saber como escolher a storage certa para o serviço certo, para a necessidade certa. Então fica aqui comigo porque hoje de fato você vai parar de achar que a nuvem só é storage de objetos ou só é para armazenar arquivos. Não, quando a gente fala de armazenamento e storage a gente está falando de muito mais. Muito mais, e aí entra até questões de banco de dados. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um guia, basicamente para você saber qual é a storage certa para o serviço certo, para a necessidade de negócio certo, e é isso que a gente vai aprender hoje. Então fica comigo, eu vou soltar a vinheta e a gente vai falar aqui detalhadamente sobre como escolher a storage certa. Bora! Maravilha! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Bruno Marangoni, especialista cloud, e tô aqui no canal da HackOne para trazer um detalhe aí, né, uma informação muito privilegiada que você está tendo acesso, porque ninguém fala sobre tipos de storage para determinado serviço. E de forma, hoje a gente vai abordar esse assunto de forma até agnóstica. Eu não vou direcionar para a AWS, não vou direcionar para o Azure, para o Google Cloud, eu vou trazer os serviços que são mais conhecidos desses provedores para o tipo de armazenamento necessário ali para sua empresa, para aplicação, enfim, tá? E primeiro, antes da gente entrar no assunto, né, eu quero dizer duas coisas, como sempre eu digo aqui. Primeiro, tá aqui, tem que pagar, né? Tem que pagar a promessa de dar o like. Pô, dá aquele like já, começa dando like, porque a informação vai ser precisa, vai ser muito informativa para você. Não se esquece de se inscrever nesse canal da HackOne. A gente tem uma meta aí audaciosa até o fim do ano e eu quero a tua ajuda para a gente chegar aí nos 100 mil inscritos no canal da nossa empresa, a empresa que mais cresce aí no mercado de educação para profissionais de TI. E claro, se você não me segue no Instagram, você está perdendo seu tempo, porque lá eu tô te ajudando de todas as formas diariamente. Se não me segue lá, você está vacilando, eu tô lá ajudando quem tá perguntando lá para mim. Beleza? Show, maravilha. Então, vamos começar aqui nosso assunto, e o primeiro detalhe que eu quero trazer aqui para você é esse. Não ache que quando a gente fala de storage, armazenamento dentro da nuvem, é a mesma coisa que a gente falava no passado, no on-premise, que é só storage, onde eu tenho volumes de discos que eu formato com Windows, com Linux, apresento para o sistema operacional, ou é um file share que eu coloco meus arquivos. Storage dentro do tópico cloud vai muito além, e a gente fala até de banco de dados relacionais, não relacionais, gráficos, enfim, é um tópico gigantesco quando a gente fala de armazenamento na nuvem. Por isso que é importante que você saiba escolher qual é o armazenamento certo para a necessidade de negócio certa e encaixar com o serviço correto. Beleza? Vou chavear aqui minha tela para que eu possa apresentar algumas coisas para vocês. Maravilha, chaveado aqui minha tela, eu quero apresentar primeiro da onde eu estou tirando essa informação, tá? Essa informação, ela vem aqui do livro, né? Solutions Architect, o Handbook. É um livro em inglês, basicamente tem um preço aí de 39 doletas, né? É bem carinho aí, né? O livro de forma em papel, só que se você tiver o Kindle, você pode comprar, só que também é o mesmo preço praticamente, então é difícil. Eu tenho esse livro, usei um voucher, né, um crédito que eu ganhei da AWS e paguei a diferença ali, enfim, mas é um livro de extrema importância no nosso dia a dia, e muitas das coisas que eu trago lá na comunidade para pós-graduação, nas aulas, eles vieram extraídos desse livro, tá? Então, são como se fosse um guia, basicamente, que eu tento extrair e ensiná-los da forma correta, beleza? Então, para escolher a storage certa, eu tirei o guia desse livro, e basicamente o guia vai ser uma foto, né? A gente vai falar aqui de uma foto. Então vamos lá, a gente basicamente vai usar essa imagem que foi retirada do livro. Eu não vou criar algo especial aqui para vocês.
isso aqui é uma aula, lógico, exclusiva, mais profunda dos alunos da comunidade. E o que eu vou falar aqui de novo, não achem que storage e armazenamento é o mesmo do on-premise, porque na nuvem a gente tem um flavor, né? Sabores de dados, de armazenamento de dados de várias formas, de vários jeitos, de várias tecnologias, de tudo. Então esse é um grande ponto que precisa ficar claro para sua cabecinha. Pare de achar que cloud, quando a gente fala de storage, é só armazenamento de arquivos e de discos. Não é, tá? Então, para começar, para já quebrar essa crença que você tem, a gente vai falar do tipo de dados transacionais. E aqui a gente está falando de banco de dados transacionais, né? Em grande parte, SQL Server, MySQL, Oracle, são bancos de dados transacionais. Eles precisam ter uma ordem, uma estrutura dentro da engine ali, que é chave primária, chave secundária, e tudo se relaciona. Isso é um banco transacional. E alguns exemplos aqui que o livro até conta, que são dados de compra de usuário, transações financeiras, né? São alguns exemplos de informação de dados que podem acontecer. E a storage, né? O tipo de storage que a gente traz, né? O tipo de dados para o tipo de storage é o banco de dados relacional. É o que eu falei. O SQL, o Oracle, falando do AWS, tem um RDS, né? Que é um PaaS com essas engines de banco, mas a AWS também tem um Aurora, MariaDB, Microsoft SQL Server, o Azure SQL, o Cloud Storage do Google. São exemplos de banco de dados relacionais que você pode hospedar, né, qualquer tipo de dados transacionais que podem ser colocados dentro do serviço. Então, de novo, isso aqui a gente está falando de armazenamento de dados, não estou falando de storage. Storage é a mesma coisa, porque storage, a tradução é armazenamento para nós aqui no Brasil. Então, isso é um ponto bem legal. Agora, se a gente olhar aqui, tipos de dados que são chave-valor, né, que basicamente não tem estrutura, você dá uma chave e dá um valor para ele, né, basicamente a gente chama de dados não estruturados, são um banco de dados não estruturado, né? E aí exemplos desses dados são sessões de usuário, log de aplicação, review, comentários, e esse tipo de storage, né, de armazenamento desses dados, esses bancos de dados não estruturados, eles cresceram muito com essa nova era de mídia social, de blogs que tinham os comentários, que, enfim, não tinham uma estrutura relacional, e foi assim que nasceu os bancos NoSQL, né, não estruturados, tá? Que não tem uma relação de banco de dados. Você vai armazenando a informação lá, mas eles podem ou não ter relações entre eles. E aí alguns exemplos de storage, né, de serviços mesmo de storage nos cloud providers, é o DynamoDB da Amazon, o MongoDB que tem no Azure, Apache HBase, Apache Cassandra, Azure Tables e vários outros aí. Tá? De novo, eu não vou focar em serviço da AWS, nem do Azure, de forma genérica do mercado. Depois a gente tem os dados do tipo analíticos, né? Então, eu preciso fazer... organizar a informação, processar, trazer métricas, ter uma base de onde extrair, de onde minerar meus dados. E aí a gente está falando de uma história do tipo Data Warehouse. Quando a gente quer analisar dados, a gente tem que ter o dado hospedado em casa, né? Como se fosse em casa ali, a minha estrutura de dados, tá? E aí sim, a partir daí, quando eu tenho todos os dados estruturados, aí eu posso buscar e fazer análise desses dados, tá? E aí, exemplos de dados vendas, né? Tudo que sua empresa vende é uma informação de dados, né? Seja o produto mais vendido, o produto mais caro, o produto
mais barato, o produto que tem mais em estoque, enfim, também toda a parte de logística, da sua empresa, né? Fluxo de negócio também, são informações que quando estão lá no seu Data Warehouse, você pode buscar aquela informação e extrair. Os exemplos de storage correta para você armazenar Data Warehouse na nuvem, a gente está falando até de IBM Netezza, o Redshift da Amazon, Teradata, hoje o Google comprou. O Greenplum, nunca vi esse cara, mas também tem o Google BigQuery, também, que é bem conhecido aí no mercado de Data Warehouse. E agora a gente vai falar aqui do tipo de storage que ficou muito comum com os e-commerces, né? Basicamente cresceu bastante com o e-commerce, logicamente não é só para isso, né? Mas teve um grande boom, que é o tipo de dado que a gente chama de in-memory, né? Que é memória quente, você armazenar aquelas, geralmente, transações mais acessadas, que não mudam ao longo do dia, ao longo da semana, você armazenar aquilo ali numa storage que oferece mais velocidade de entrega de informação daquela necessidade, tá? E aí, exemplos, né, desse tipo de dados em memory, a gente está falando de dados ali que ficam na homepage do seu site, como eu dei o exemplo no e-commerce, né? O e-commerce tá lá, vamos dar um exemplo aqui, Magazine Luiza. Você vai acessar o Magazine Luiza, lá na página inicial tem as promoções. As promoções, você acessou, você pegou uma promoção. O seu amigo que acessou também pegou as mesmas promoções. Então, aquela informação, ela não precisa ficar no banco de dados e toda vez que o usuário acessar, vai buscar o banco de dados. Não, ela simplesmente pode estar ali numa memória, num banco de dados de memória quente, que não vai ficar fazendo as queries, né, as consultas no banco. Simplesmente a informação já está pronta ali para o usuário, tá? Ela é conhecida aí como tipo de armazenamento de storage de cache. Então ela realmente faz um cache dessas consultas, deixa numa memória, num serviço que entrega mais rápido, mas ele tem um cache basicamente, tá? E aí a gente tem algumas ferramentas muito comum e principalmente a OpenSource, que é o Redis Cache. Para a AWS criou lá o ElastiCache, o Memcached, que também é open source, mas o Azure também, Azure Redis, Azure Memcache, o Google também tem suas ferramentas, tá? Então, basicamente, como são ferramentas que vieram do mercado, os cloud providers trouxeram para dentro de casa com o mesmo nome, né, com o mesmo padrão. Depois sim, a gente vem para a storage talvez mais comum na nuvem, que são as storage de objetos, né, que são as storage de arquivos mesmo. São arquivos que você vai hospedar backup, imagem, vídeo, PDF, doc, e aí você quer compartilhar com outras pessoas. É esse tipo de objeto que você vai ter. Se a gente olhar aqui no exemplo, nem fala, mas um dos grandes booms desse tipo de storage foi o Dropbox, lá no começo do que a gente entende do que era cloud, né? O Dropbox basicamente é um armazenamento de objetos que você pode acessar em vários tipos de dispositivo. Esse era um dos motivos que você usava o Dropbox, fazia seu backup, jogava seus arquivos no Dropbox e compartilhava com quem você queria, tá? Esse tipo de dado, né, de storage, de objeto, ele é baseado em arquivos, sem relações, pode ter relações ou não, mas a grande diferença é que a storage de objeto, a storage de arquivos desse tipo, basicamente ela não pode ser montada, né, como uma storage de arquivos mesmo NAS, né? Basicamente o protocolo de comunicação com esse tipo de storage de objeto é protocolo HTTPS, HTTP, é via browser de internet. Então, um exemplo mais claro para esse tipo de storage de dado de objeto é imagem e vídeo, né? A gente sabe também que, vocês já me viram aqui várias vezes em alguns treinamentos falando de
de Netflix, né? Então a Netflix tem lá milhares de vídeos que estão em storage do tipo de objeto. E aí os mais conhecidos, né? O S3, o Azure Blob Storage e o Google Storage. Agora também falando de cloud, a gente vem para o segundo tipo de dados mais conhecido, que é o tipo de bloco. Bloco de disco, que é aquela storage que você instala o sistema operacional, que você formata com NTFS, com ext3, ext4, o padrão de sistema de arquivos ali do sistema operacional mesmo, que é o mais conhecido no tradicional, né? No ambiente on-premise é o mais conhecido. É aquele disco mesmo que você anexa lá na virtualização, vai lá, formata e coloca seus arquivos, tá? Esse tipo de storage é conhecido como Blocked Based, né? Baseado em blocos de disco mesmo, SCSI. E aí, dentro da AWS, você vai ter o Amazon EBS, também tem o Amazon FS, que eu acredito que o FS não tá aqui, tá no de arquivos, né? Mas tem o Azure Disk Storage também. Beleza? Agora vem algumas storages, né? Algum tipo de dados e storage que talvez são poucos conhecidos, tá? Por alguns de vocês. E o primeiro delas é o streaming, né? Ninguém pensa que streaming de dados é armazenamento, mas é. Então, se você precisa coletar dados em tempo real, você está coletando dados e aquilo ali precisa ser armazenado, mesmo que temporariamente, de alguma forma. Então, quando a gente fala de soluções que usam streaming de dados, elas precisam de algum tipo de storage. Ah, mas pô, fazer live ao vivo usa storage? Usa, faz cache, tá? Então é um tipo de storage para um serviço de streaming de vídeo. Então aqui tem os exemplos, né? Sensor de IoT, então você vai mandar dados por devices. Então, você está fazendo streaming de dados. Então, você precisa de uma ferramenta, de uma storage do tipo streaming, tá? E aí, os exemplos mais comuns, o Kafka, né? O Apache Kafka vem crescendo, né? Dentro da AWS a gente tem o Kinesis, né? Bem diluído, né? Bem falado o Kinesis. Tem o Spark Streaming também, Apache Flink. No Azure a gente tem o Azure Event Hubs, Azure Event Grid, enfim, são ferramentas aí que também falam bastante de streaming. Archiving, né? Dados de archiving. Aqui não tem segredo. O que é archiving? Você quer guardar por longos anos, por alguns porquês, né? Talvez legislação, obrigação fiscal, enfim, por qualquer motivo. E aí a gente tem as histórias de tipo archiving, né? Dentro da AWS tem o Glacier, né? Serviço direto de arquivamento, mas também você pode arquivar as suas storages de fita, né? Você tem um monte de fita naquele robô de backup, você pode mandar e armazenar isso dentro da nuvem também, tá? E qualquer nuvem também tem esse serviço. A gente também tem o tipo de dado que é uma storage web, que é basicamente conteúdos estáticos. Se você tem imagem e tá no seu site, aquela imagem ela não altera todo dia, né? Ela altera ali ao longo de anos, às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Pensa você hoje no seu perfil social, quanto tempo você troca a sua foto do seu perfil. Então é a mesma coisa, aquilo é uma foto estática que ficou lá parado. E é uma storage web. E aí a gente tem um cara chamado CDN, né? O Content Delivery Network, que é uma storage também, é um tipo de storage que entrega mais rápido para o usuário por causa da arquitetura de infraestrutura física mesmo do cloud provider. Uma storage do tipo CDN, ela fica localizada sempre mais perto de um edge location mais próximo do usuário para entregar essa informação mais rápido. E aí dentro da AWS a gente tem um CloudFront, tem a própria Kamai, que é muito conhecida, tem o Azure CDN, Google CDN e a Cloudflare também é uma storage CDN muito conhecida. A gente também tem o tipo de dados de armazenamento de search, né, de procura. Então você pode também desacoplar, desconectar da sua aplicação, se ela tem algum campo de busca, e jogar para ferramentas de storage de busca mesmo, né? Seja para produtos, para conteúdos, para o que for. Se existe uma feature de busca, mecanismo de busca dentro da sua aplicação, seja ela interna ou
externa, né, exposta para o usuário, você pode extrair para uma storage específica desse tipo. Então, o que a gente chama de storage de busca mesmo e de queries, né, de consultas. A gente tem o Elasticsearch da Amazon, tem o Apache Solr, tem o Lucene também, enfim, tem também ferramentas da Google, do Azure, que também fazem essas funções, tá? São, né, um tipo de storage não tão conhecidas ainda. E também tem o tipo de dados de armazenamento de catálogo de dados mesmo, né? E aí é fazer armazenamento mesmo de metadados, de dados em gerais, né? Que não tem relações com banco de dados relacional, com chave e valor, são dados aleatórios muitas vezes, tá? Então você tem um tipo de storage também que é de armazenamento de metadado. E dentro da AWS a gente tem o próprio AWS Glue, que faz um serviço de... o Glue faz muita coisa, né? Mas ele faz ali um ETL, ele faz uma indexação de dados, ele é um serviço de analytics, né? Então ele faz todas as partes ali de análise de dados. Tem a Apache, enfim, tem outras ferramentas aqui que eu também não conheço muito, como Informática Data Catalog, Colibra Data Catalog, né? Bancos que eu não conheço, não, ferramentas que eu não conheço muito aqui, não. E por último, aqui a gente tem a parte de monitoramento. Dados de monitoramento são dados de coleta de informação de sistema, de performance, de aplicativo, de conexões. Isso tudo a gente também pode ter uma ferramenta, armazenamento de storage, para esse tipo de informação, né? E aí a gente está falando aqui dos mais conhecidos, o Splunk. A Splunk é uma ferramenta de agregação de coletas, né? de informações. Além dele coletar e armazenar, ele também pode fazer toda a parte de observabilidade, de análise, de entendimento, de extração, daquelas informações de monitoramento e gerar um dashboard ali para você. O CloudWatch, né, da AWS, Sumo Logic, o Logly, Azure DevOps, ou Azure Advisor, são ferramentas aí bastante conhecidas para a parte de monitoramento. E claro, tem uma base de dados aqui que não existe, não está aqui, porque o livro, por isso que eu não gosto de livros de cloud, porque eles ficam muito obsoletos rapidamente, que é a parte o banco de dados, o armazenamento de gráficos, né? O Graph Database, né? Que são armazenamentos de dados do tipo de interconexões. Então, se eu tenho, um exemplo, LinkedIn, né? O LinkedIn usa por debaixo dos panos um banco de dados gráfico para te recomendar as conexões, tá? Então, basicamente, você adicionou o Bruno. O Bruno conhece o João, que conhece o Carlos, que conhece o Pedro. Aí o João conhece a Ana, depois conhece o Caio, que conhece o Carlos também, mas aí tem aqui o Jefferson, que conhece... Enfim, isso aqui vai gerando um gráfico de relacionamento, e esse tipo de armazenamento de dados de gráfico é uma nova tendência para o mercado, né? Então a gente está falando aqui Facebook, LinkedIn, qualquer ferramenta que sugerem coisas, né? Nesse caso são sugestões de pessoas, mas tem sugestões de conteúdo também, usam esse tipo de banco de dados. E aí tanto a AWS, Azure, Google, eles têm ferramentas próprias para esse novo ambiente de armazenamento de dados. É uma nova database que vem crescendo bastante no mercado. Bom, show! Esse era o objetivo aqui, mostrar para você de forma rápida um overview que não é só falar de armazenamento de storage, está falando de objeto, está falando de disco dentro da nuvem. Tem um mundo gigantesco quando a gente fala de dados, de armazenamento, de storage dentro de cloud computing. Por isso que eu digo para você que o mundo, né, quando a gente fala um pouquinho de cloud, existe uma profundidade muito grande sobre os serviços, sobre os assuntos. E é por isso que você tem que ficar ligado aqui no canal da HackOne,
dá aquele like, se inscreve, me segue no Instagram e se você tá querendo se especializar em cloud, aqui embaixo tem a lista de espera para a abertura da comunidade HackOne Cloud, que é lá onde eu vou te ensinar a se tornar um especialista de fato em cloud. Aqui eu passei um overview bem simples para você não ficar achando que storage é um tópico bem pequeno dentro da nuvem, ela tem uma profundidade gigantesca. Fechado? Então, até a próxima, um grande abraço e fui!